Se você é web designer, saiba que usar um contrato pode te salvar várias e várias vezes de ter algum tipo de problema maior com o teu cliente. Opa, aqui é a Graciela Neves e eu vou te mostrar hoje quais são os pontos mais importantes de ter em um contrato. Esse vídeo foi pedido por um inscrito do canal, eu esqueci o nome dela, mas ela me chamou lá no Instagram e me perguntou na verdade como que fazia o contrato. Já tem algum vídeo aqui no canal que eu falo não especificamente de contrato, mas eu falo alguma coisa. Só que nesse vídeo aqui, a pedido dela, a gente vai falar sobre especificamente o contrato, que eu acho que é um ponto bem importante. Eu particularmente, assim, vou ser sincera com você, eu não uso contrato na maioria dos meus trabalhos com clientes. Deveria até usar mais, porque realmente é uma forma da gente se proteger de muitas coisas que eu vou falar aqui especificamente, beleza? Mas eu, como tenho muitos clientes que são recorrentes e a gente já conhece o trabalho um do outro, assim, conhece a forma de se trabalhar um do outro, então fica muito mais fácil, beleza? Mas é extremamente importante a gente usar. A gente às vezes cai na besteira de não usar, mas realmente é muito importante. Eu tenho ele pronto aqui e tem cliente até que pede o contrato e eu acabo fazendo, mas na maioria das vezes não faço. Mas volto a dizer que é bem importante e que deveríamos todos usar contrato, beleza? Eu vou falar de alguns pontos bem importantes e vou te mostrar aqui. Eu tenho um modelo, eu acho que exatamente esse modelo já está lá no nosso grupo do Telegram, mas eu vou conferir, se não tiver lá, eu vou deixar lá no grupo do Telegram, beleza? Então vamos embora para a tela do computador. Beleza, então a gente está aqui na tela e olha só, eu tenho aqui um contrato aí, que é o contrato modelo que eu utilizo. Aqui em contratante você vai colocar os dados de quem está te contratando, beleza? Então você vai colocar nome, endereço, CNPJ e os seus dados, ok? O que é importante aqui? Primeiro, você tem que especificar qual que é o objeto do contrato. Então aqui, por exemplo, eu coloquei: constitui objeto do presente contrato de prestação de serviço a criação de site institucional em WordPress, elemento em página única com menu. Aqui a gente tem que ser tentar ser específico, mas não precisa ser completamente específico, beleza? Então você vai tentar ser específico, mas não precisa descrever por completo o seu serviço, tá? Você vai colocar de um modo geral aqui o que é. Então aqui no caso eu coloquei que é uma criação de site institucional em WordPress e Elemento em uma página única com menu. Porque aqui poderia ter colocado, por exemplo, no caso se não fosse uma página única, aí eu teria colocado em X páginas. E aí eu poderia até colocar aqui que quais são as páginas, quem somos, por exemplo, cursos e por aí vai. Eu poderia especificar quais as páginas que vai ser criadas aqui, beleza? E aqui no caso desse trabalho em específico, eu coloquei que a contratada vai criar no caso eu, tá? Que a contratada aqui é você, então a contratada criará o site com a cópia baseada no site atual que o contratante enviou. Então aqui no caso, olha só, quem está me contratando já tinha um site institucional e eu ia pegar esse site e vou remodelar essa copy, né, que eu vou criar a copy inclusive de acordo com a página que já existe, beleza? Caso a nova copy exceda em tamanho, o valor deverá ser recalculado. Aqui não é nem calculado, deveria ser recalculado. Acho que talvez aqui porque no caso eu não estava cobrando serviço de copy, tá? Então aí eu por isso coloquei calculado. Aí aqui eu falo do direito e obrigações do contratante. Ou seja, de quem está me contratando e não as minhas obrigações e direitos. Aí aqui eu falo, fica o contratante obrigado a entregar todo o conteúdo em texto e imagem que será objeto do site, além de quaisquer outras informações necessárias para a criação da página. O contratante deverá entregar quaisquer senhas e login que se fizer necessário para a execução do trabalho
e ainda terá o prazo de 10 dias após a entrega da página para analisar e enviar as alterações. Caso não faça nesse período, perde o direito de fazer qualquer tipo de alteração. Eu nunca... Essa cláusula aqui específica, normalmente o cliente cumpre com esses 10 dias, até porque ele tem pressa normalmente de ter a página pronta, mas eu não sigo tão específico assim, tão a rigor. Porque se passar de 10 dias também, eu não vou deixar o cara na mão assim e não fazer as alterações, tá? Mas isso aqui é mais pro cara também não ficar te enrolando, tá? Aí aqui outra, então o que aqui é importante? Tudo que eu tô falando aqui é importante ter no contrato, tá? Cláusula 3, do direito e obrigações da contratada, ou seja, suas obrigações e direitos. A contratada é obrigada a instalar o WordPress na hospedagem para que o site possa ser criado. Isso aqui é o que a pessoa está contratando. O que ela está contratando? Ela está contratando que eu instale o WordPress, tá? Além de deixá-lo totalmente pronto para divulgação da sua entrega. Ou seja, aqui você não vai escrever exatamente o que está escrito aqui, porque cada cliente é diferente, beleza? Aqui no caso, essa do direito e obrigações do contratante, normalmente vai ser a mesma coisa, mas aqui das suas obrigações de direito, nem sempre vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque cada cliente, cada demanda é diferente, ok? Além do WordPress, a contratada será a licença de um ano do plugin Elementor Pro, título de bônus, isso eu sempre faço. A contratada fará testes para otimizar o site com diferentes plugins a fim de obter melhor velocidade de carregamento. Eu já sei quais são os plugins que têm melhor desempenho no carregamento do site. Então hoje eu não faço tantos testes mais, porque eu sei o que vai funcionar e o que não vai funcionar, beleza? A contratada se responsabiliza por entregar o site no prazo estabelecido neste contrato. Lá embaixo a gente fala sobre o prazo. A contratada oferecerá um suporte de 10 dias para eventuais problemas. Aqui você pode variar de 10 a 15 dias. E também deverá entregar quaisquer senhas e logins gerados na instalação do WordPress, e-mail ou qualquer outro ao contratante. E aí aqui é muito importante também você falar do pagamento, como que o pagamento vai ser feito. Então, por exemplo, se for feito em 2 vezes, você vai especificar, aqui no meu caso, 2 vezes sem juros no cartão, então o cartão já é automático, mas vamos supor que fosse 2 vezes no Pix, por exemplo. Então, você vai colocar as datas específicas que vai ser pago esse, por exemplo, 50% de entrada e 50% na entrega do site. Então, você vai especificar isso muito bem aqui nessa cláusula do pagamento, tá? Aqui, em relação à prestação de serviço, você vai falar... aqui eu falo, é um texto bem básico, tá? Eu mantenho ele, então, por exemplo, exercerá suas atividades de caráter técnico diferenciado, sem exclusividade, sem subordinação ou vínculo empregatício, mantendo durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação, qualificação e tarará. Aqui você ainda pode colocar uma 5.2 aqui, ó, e especificar de forma mais clara o que é o serviço, o que é a prestação de serviço que você está fazendo, tá? Então, ou você pode fazer aqui, ou você pode colocar aqui no objeto do contrato, tá? E fica a seu critério. Aqui você vai falar qual é o prazo de execução, beleza? Prazo de entrega da entrega do serviço. Aqui você vai, eu acho importante colocar também uma cláusula das alterações, inclusive, por exemplo, aqui eu coloco, ó, a contratada tem até 7 dias para enviar as alterações de copy, porque aqui no caso eu tinha um serviço de copy e um serviço de página, tá? Uma vez aprovada a copy, essa não poderá sofrer alterações, apesar de que isso nem sempre é o que acontece, tá? Mas é bom deixar claro aqui, porque se lá na frente a pessoa resolver mudar completamente a copy, então o contrato vai te salvar disso, tá? Vamos supor que de repente, ele aprova a copy, depois lá na frente ele fala que não foi aprovado, que quer mudar, quer acrescentar um monte de coisa, então essa cláusula vai te salvar.
O contratante, como já foi falado na cláusula 2.2, terá o prazo de 10 dias para enviar as alterações da página e as alterações significativas de layout e design layout serão cobradas à parte. Constitui como alterações significativas com adição de dobra a alterações completas de estilo, beleza? Então vamos supor, eu fiz uma página e a pessoa já foi aprovada. Então vamos supor, eu fiz uma página e essa página já está aprovada. Ela já está aprovada, beleza, e aí a pessoa resolveu depois, aqui eu não coloquei que ela foi aprovada, mas é porque eu cobro assim, eu fiz exatamente pensando naquelas especificações. Inclusive eu acho que essa 7.5 ela pode ser melhor escrita. Por quê? Porque aqui significa que, por exemplo, eu fiz uma página, isso aconteceu com uma cliente, tá? E eu cobrei uma porcentagem acima do que eu já tinha feito. O que aconteceu? Ela me pediu especificamente uma página e eu fiz de acordo com o pedido dela, ok? Inclusive ela tinha me mandado o que ela queria nas dobras, eu quero assim, com referências e tal, e eu fiz exatamente o que ela queria. Ela no meio do processo, eu já estava com a página praticamente pronta e ela só teve um problema de saúde muito sério e esse trabalho ficou alguns dias em aberto, certo? E aí quando ela voltou, que ela estava bem, ela quis refazer a página completamente diferente daquele que ela já havia pedido. Então aí nesse caso, como é uma alteração completa da página, eu cobrei um novo valor dela, beleza? E aí ela teve que pagar. Inclusive, nesse caso, eu tinha assinado o contrato com ela, graças a Deus. Mas é isso. Então, essa cláusula específica, 7.5, ela tá falando sobre isso. Eu tenho que ali eu acho que a gente teria que reescrever. O português não tá muito específico ali, mas é nesse sentido, beleza? Então, eu teria que reescrever esse 7.5 para deixar mais claro isso que eu quero dizer, ok? E voltando aqui, ó, a gente ainda tem a rescisão, que aqui no caso é muito, eu falo aqui da rescisão, mas essa cláusula aqui ela quase nunca acontece bom, não é assim a da mais importante não, tá? E também multas também não é a das mais importantes. Mas aqui no caso da rescisão eu falo que, ó, além dos casos previstos na legislação, o presente contrato poderá ser rescindido em pleno direito, independente do procedimento judicial nos seguintes casos. Então, mediante acordo entre as partes, aí no caso da rescisão, se a contratante já tiver pago, a execução, caso a rescisão seja motivada pela contratante, este pagará pelos serviços corretamente executados até o presente momento. Então, vamos supor que a contratante, que a pessoa que está me contratando, ela resolveu parar, não quer mais seguir com a página, o projeto não vai dar andamento ao projeto, então se eu tiver feito a página completa, ela vai pagar pelo serviço, afinal de contas, eu trabalhei. Caso a contratante já tenha realizado todo o pagamento acordado e melhor assim, e mesmo assim requisite a rescisão imotivada do presente contrato e o trabalho tenha sido completamente executado pela contratada, nenhum valor será devolvido. E caso a contratante já tenha realizado todo o pagamento acordado e mesmo assim requisite essa aqui, só que ela requisite a rescisão imotivada do presente contrato e o trabalho não tenha sido executado pela contratada, terá o valor da quantia paga devolvida de maneira proporcional, excluindo-se da devolução o valor referente aos serviços já prestados até o momento da rescisão, beleza? E aí, no caso da contratada, se ela quiser rescindir o contrato, que requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere ao serviço por ela não prestados ao contratante, acrescido de 5% do valor, ou seja, como se fosse uma multa aqui, tá? Então, tem aqui algumas outras cláusulas. Aqui é a cláusula de multas, que também eu praticamente não uso. E aqui é uma cláusula que o advogado
achou que eu deveria colocar e beleza, o fórum. E é isso, tá? Então, assim... Então, esse foi o contrato. Você vê que existem pontos extremamente importantes, por exemplo, ali na prestação dos serviços, você determinar e falar exatamente qual é o serviço que você está prestando. O prazo também é bem importante e também as alterações, porque senão você pode ter que refazer uma página, ter outro trabalho e isso vai te resguardar de ter um problema muito grande, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.